com Moisés. Moisés Moshe. Moisés Macedo participando com a gente, trazendo mais informações. Boa tarde, Moisés. Muito boa tarde, Richard Leitão. É um prazer estar novamente conversando com o programa aí de maior audiência aqui na Rádio Educadora e TV Educadora. Um forte abraço aos ouvintes e internautas que nos assistem. Vamos às notícias, Richard Leitão. Ontem e hoje circulou as notícias sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Charles Leitão já comentou mais cedo com o professor Joel, mas vamos trazer aqui a notícia. Nesta quinta-feira, o STF rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República, o procurador Aras, contra a anulação das condenações de Lula na Operação Lava Jato. A decisão se deu por 8-3, 8 votos contra, 3 a favor, contra o recurso do procurador, e mantém o ex-presidente elegível pela lei da ficha limpa. Votaram contra o recurso 8 ministros, o Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Votaram pela rejeição do recurso. Votaram pela aceitação, a favor. Foram os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux, o presidente do Supremo. Então, foram 8 votos a 3, O presidente Lula, o ex-presidente Lula, está agora com seus direitos políticos novamente elegível. Mas, Charles, então, vamos ver o que algumas autoridades comentaram. Por exemplo, o vice-presidente, Hamilton Mourão, comentou essa decisão do STF. Ele afirmou a seguinte frase: os crimes não são anulados. Os crimes estão aí. Está anulado o processo. Esses crimes foram julgados em 3 instâncias. 3 instâncias condenaram. Então, não dá para apagar o crime. Você não está passando a borracha nos crimes, e sim no processo. Essa é a realidade, disse o general da reserva do Exército, Hamilton Mourão. O ex-ministro Henrique Mandetta também comentou no Twitter. Ele disse assim: como cidadão, lamento o que aparece aos nossos olhos como um desmonte das ações de combate à corrupção. A Lava Jato recuperou bilhões de reais. Que ninguém se engane, a decisão do Supremo não é um estado de inocência do Lula ou do PT. Foi sobre procedimentos, não sobre o mérito da questão. O procurador, que participou como coordenador da Lava Jato, ele disse, Deltan Dallagnol, ele desabafou sobre essa decisão das sentenças de Lula. Ele afirmou o seguinte: esse sistema favorece a impunidade e desfavorece a justiça. O que acontece agora, Richard Leitão, depois que foi derrubada as condenações do Lula no plenário do STF? Lula não fica inocentado. O caso vai para onde? Vai para a Justiça do Distrito Federal, em Brasília. E lembrando que Lula ainda tem 6 processos que estão tramitando na Justiça. São eles: o caso do Instituto Lula, o caso do quadrilhão do PT, o caso das obras da Odebrecht em Angola, o caso da MP das montadoras, o caso da Guiné Equatorial. Se ele não sofrer condenações em segunda instância, novamente, nesses 6 casos que ainda estão pendentes nos casos de primeiro grau, na Justiça de primeiro grau, até as eleições de 2022,
ele não estará impedido de concorrer à presidência da República, né? Ele fica elegível se ele não sofrer uma nova condenação, né, na segunda instância. As acusações contra Lula deverão ser apreciadas agora pela Justiça do Distrito Federal. E a tramitação, né, volta à estaca zero. Segundo o jurista, as provas produzidas para estes casos de Atibaia, até o momento, podem ser reaproveitados pelo novo juiz do Distrito Federal, que vai pegar o caso. O juiz do Distrito Federal vai decidir se convalida ou não os atos de instrução processual feitos lá em Curitiba, no Paraná. Essas tomadas de depoimento e outras diligências para a produção de provas. O Ministério Público Federal terá novamente denunciar o presidente por possíveis crimes, se considerar haver evidências suficientes de ilegalidade. Caso as denúncias sejam aceitas na Justiça, novos processos criminais serão abertos. Ou seja, Lula pode vir a ser condenado novamente ou absolvido. Richard Leitão, essa foi a principal notícia de ontem para hoje que está circulando na internet. Deixa você aí com seus comentários. Ô, Moisés, você trouxe agora uma análise bem interessante do caso Lula. Uma análise bem interessante mesmo sobre a situação do caso Lula. Onde Lula, ele não foi inocentado dos seus crimes cometidos. Foi uma anulação dos processos que estavam acontecendo lá em Curitiba. Então não foi anulado, né? Não foi somente anulado. Então você me disse que agora vai para Brasília. Sim, Distrito os Federal. casos vai para o Distrito Federal, a Justiça do Distrito Federal em Brasília, segundo as informações colhidas aqui até o momento, viu? Ô Moisés, você falou quais são os outros processos que Lula tem aí? Lula ainda tem 6 processos que estão na primeira instância, né? Primeiro grau. Sim. Que são os casos do Instituto Lula, né? Que houve um repasse para o Instituto Lula. Tem um caso do quadrilhão do PT. Tem um caso das obras da Odebrecht, né? Que foram feitas em alguns países estrangeiros, né, em Angola, em Cuba, Nicarágua, Venezuela. Tem uma MP das montadoras e tem um processo também da compra de uns caças, né? E o processo da Guiné Equatorial. Então, são mais 6 processos que estão tramitando na Justiça de Brasília, Curitiba, né? Que eram esses casos do sítio de Atibaia, e em São Paulo, né? São 3 justiças que estão operando esses casos. Eram 8 processos que o Lula tinha. Então, estavam operando em Brasília, em São Paulo e em Curitiba, no Paraná. Então, o processo foi não inocentado, foi anulado, né? 2 processos, no caso do triplex do Guarujá e sítio de Atibaia. E volta à estaca zero, vai para Brasília, Distrito Federal. Muito bem. Então, pelo que a gente pode observar, vamos aguardar, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos aí há mais de um ano antes das eleições. A gente escuta muitos comentários. Agora, repete o que foi que o Hamilton Mourão, vice-presidente, falou, por gentileza, Moisés. Tem como repetir? O Hamilton Mourão, ele falou a seguinte frase hoje, né? Logo cedo ele disse, olha, abre aspas, os crimes não são anulados, os crimes que ele cometeu, né? Não são anulados. Os crimes estão aí. Está anulado um processo. Esses crimes foram julgados em 3 instâncias, né? 3 instâncias condenaram os crimes do Lula. Então, não dá para apagar o crime. Você não está passando uma borracha nos crimes, e sim no processo, né? Essa é a realidade.
disse o general da reserva do Exército, né, nesta manhã de sexta-feira. Tá aí, portanto, concordo com tudo o que disse. Olha, a Lava Jato, ela recuperou bilhões. Tem pessoas crucificando o juiz Sérgio Moro. Ah, Richard, teve alguma intenção? Não sei se teve alguma intenção, não sei se teve algum objetivo. Ah, isso aí, se for investigado, naturalmente possa se falar. Agora, uma coisa a gente não pode jamais discordar. De que, Richard Deitão? De que a Lava Jato, ela fez um trabalho. Meu amigo Célio Monteiro, você que é estudado, você que é um crítico, você, antes da Lava Jato, Moisés, Célio Monteiro, você que está me escutando, você tinha tomado conhecimento de tanta corrupção que estava oculta no Brasil? Ninguém sabia não, Moisés. Ninguém sabia não, Célio, ninguém sabia não. Antes da Lava Jato, ninguém sabia. O pessoal comenta, ministro está saindo do governo. Sai, falta de alinhamento, alguns problemas. Mas se você observar, os ministros antes saíam para onde? Cadeia. A gente só escutava, ministro está deixando porque vai ser preso, deputado vai deixando porque vai ser preso. Rapaz, se você observar, a Lava Jato fez um bem ao Brasil. Um bem ao Brasil. Colocou, foi só PT? Foi não. PMDB, PT, PSDB, empresários. Meu amigo Eike Batista. Eike Batista quem era? O 7º homem mais rico do mundo, bilionário. Foi para a cadeia. E muitos outros. O dono da Odebrecht foi para a cadeia. Então, se a gente observar, bilhões que foram recuperados em meio a bilhões que foram roubados. E o Lula estava lá, o principal. O Lula era o principal bandido do nosso Brasil. Infelizmente, a gente tem que dizer essa verdade, rapaz. Tem gente que não vai gostar? Tem. Mas o Lula era o principal bandido que liderava essa quadrilha e que fazia toda a articulação. Então, Oi. Pois não, Moisés? Nesses casos aí que foram anulados, né, o caso do Triplex no sítio Atibaia, ele volta para Brasília, porém o Lula ele já tem 70 anos de idade, né? E aí há uma redução nos prazos, né? E ele pode se safar, né? Por conta da idade que ele tem, porque os processos eles podem caducar, né? Devido à questão dos prazos, quando você chega a 70 anos, se você tiver algum processo, né? Os prazos diminuem, né? A questão da vigência dos prazos. Muito bem. Moisés, mudando de assunto, você tem alguma informação sobre o que está se falando pelos governos ou pela própria imprensa da capital sobre a a continuidade na abertura da economia? Será que temos alguma novidade para o final de semana, Moisés? Bem, o Ceará, né, segundo o jornal O Povo, deve continuar na atual fase de reabertura econômica por mais uma semana. Quem fez essa ponderação foi o gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Fortaleza, o Antônio Silva Lima Neto. Dados epidemiológicos ainda não expressam alterações suficientes para a volta de lockdown ou ampliação da abertura econômica. Apesar da abertura ter sido começada no Ceará segunda-feira, né, dessa semana, dia 12, 3 municípios de Charlotão ainda seguem adotando o lockdown. São os casos dos municípios de Capistrano, Pacuti e Santana do Cariri. Esses municípios seguem isolamento social rígido, restringindo atividades não essenciais. O município de Baturité também resolveu por adotar novamente o lockdown. Desta sexta-feira, 16, até o dia 25 de abril, o município de Baturité está em lockdown, em isolamento rígido. Veja o que pode e o que não pode na flexibilização dos comércios e serviços em Fortaleza, em Charlotão. O comércio de ruas e serviços envolvendo estabelecimentos situados fora de shoppings, inclusive restaurantes, funcionarão das 10 às 16 horas, com limitação de 25% da capacidade de atendimento simultâneo. Foi dada, porém, a possibilidade às prefeituras de optar por horário alternativo de abertura de comércio. Pode ir de 7 às 13 horas da tarde.
Os shoppings funcionarão das 12 horas às 18 horas em Fortaleza, com limitação de 25% da capacidade de atendimento simultâneo. E os restaurantes? Os restaurantes poderão abrir das 12 às 18 horas durante a semana, com 25% também da capacidade. Já nos finais de semana, sábados e domingos, o esquema é de lockdown e só pode funcionar para entregas, né, o drive-thru, delivery. Com relação à ampliação das escolas, crianças de até 3 anos já podem ir às escolas. Com o novo decreto, estão autorizadas as aulas presenciais para as crianças de 4 e 5 anos da educação infantil e para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, observada a limitação de 35% da capacidade. Construção civil podem funcionar a partir de 8 horas. As instituições religiosas, né, ficou acordado que esses espaços religiosos poderão realizar celebrações presenciais, desde que observados o limite apenas de 10% da capacidade. Já os hotéis estão autorizados a funcionar com 80% da capacidade. O que não pode reabrir, foi estipulado o seguinte: as academias ainda vão permanecer fechadas, os parques aquáticos, as barracas de praias, os cinemas, os museus e teatros, públicos ou privados. O setor das academias e das barracas de praias se posicionaram, né, reivindicando o direito de funcionar. Então, o isolamento rígido ainda permanece em alguns municípios do estado de Ceará, e em Fortaleza, né, segue-se o decreto estadual com todas essas recomendações aí. Richard Leitão, essas são as informações para esta sexta-feira. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço pela sua participação. Moisés Macedo, trazendo todas as notícias, a sua colaboração. Quero te desejar uma boa tarde, Moisés. Parabéns, muito obrigado e até amanhã, meu querido. Boa tarde, Charleitão. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Um forte abraço. A hora certa